Olá, meu nome é Diarone Pasquarelli Dias, sou autor do livro Biologia, Natureza e Sociedade. Bom, esse é o nosso segundo vídeo e nós vamos conversar sobre o transporte de substâncias que acontece normalmente nas células. Mas antes disso, eu gostaria de falar da unidade a que está inserido esse capítulo. Notem que além de ter uma ilustração bastante ampla, ele tem ali um pequeno texto. Esse texto não está lá por acaso, né? Ele é intencional. A função dele é despertar o aluno para aquele determinado assunto. É uma introdução que eu vou chamar de motivacional. É algum detalhe que é levantado ali, pode ser submetido à discussão, e às vezes até uma pergunta, né? Porque o ideal é quando a gente dá aula, a gente responder perguntas, que é o que normalmente a gente faz, né? Por que a célula faz isso? Por que faz aquilo? Mas são perguntas que a gente faz. O ideal é o aluno fazer pergunta. A aula fica mais eficiente dessa forma. Você está respondendo a ele, né? E não respondendo a você. Você faz uma pergunta, você responde. Então, a intenção é despertar no aluno alguma curiosidade, algum interesse com essa introdução que a gente tem na unidade. E o capítulo nosso, o capítulo 8, trata de transporte de substâncias. Então, dentro de um ser vivo, como numa cidade, as coisas onde são produzidas não são consumidas. Então, é produzido num local, é consumida no outro, é gerado no local, que nem o lixo tem que ser despejado no outro local. Então, isso aí tem que circular pela cidade. Da mesma forma, tem que acontecer dentro da célula. O material precisa circular dentro dela. O dinamismo celular implica nessa circulação de material. Cada região da célula tem uma necessidade, cada região da célula sintetiza e consome alguma coisa, e esse conjunto de atividade que se desenvolve na célula, todos, incluindo o transporte, é o que a gente chama de metabolismo. E é uma das principais características do ser vivo. O metabolismo, que é esse dinamismo, é essa atividade desde que se nasce e só se encerra na hora que morre, com a morte. E mesmo assim passa a fazer parte de um outro organismo, né? A transferência de material que está dentro de uma célula, a hora que ela falece, uma outra célula vai se aproveitar do que ela tem. Agora, como esse transporte de substância pode ser feito, a gente apresenta os vários aspectos, né, de difusão, de osmose, transporte facilitado, fagocitose, endocitose. Essa é a parte teórica da nossa biologia desse capítulo aí. Trata especificamente do transporte de substância no interior da célula e da entrada e saída dessa substância na célula. Além do conteúdo propriamente dito, o livro sugere uma atividade junto aos alunos. É muito importante que os alunos elaborem experiências. E nós procuramos, na obra, não colocar experiências sofisticadas, aquelas experiências cujos recursos que você necessita são recursos facilmente conseguidos. Como, por exemplo, a atividade que sugere aí. É uma atividade nesse capítulo sobre osmose. É aquela famosa salada, né? Você põe o sal na salada, tempera e depois de algum tempo você vai ver lá que as folhas de alface estão todas gruvinhadas, que o caldo, né, que se forma no fundo da travessa, ele aumenta bastante, aliás é uma delícia, e eu gosto muito. E tem a explicação teórica, quer dizer, o que está acontecendo ali, né? Por que o sal conserva? Por que o bacalhau não estraga? São observações que a gente pode fazer com coisas do cotidiano. Né? Pegar um aluno e dizer assim, por que o pêssego em calda, com uma calda tão concentrada, ele não estraga? Lembrando sempre a osmose. Né? São processos que desidratam e violentos, porque a concentração de sal num bacalhau é elevadíssima, a concentração de açúcar num caldo de pêssego, de fígado, doces em calda, né? Ela é muito elevada. Então qualquer bactéria, qualquer agente decompositor que vá apodrecer aquilo ali, estragar aquilo ali, ele cai nesse caldo aí, ele não consegue sobreviver, porque ele desidrata quase que instantaneamente. Eu espero que o vídeo tenha sido útil e que tenha sido bastante ilustrativo do livro e do que eu penso e do que a gente pensou em elaborar a obra, né?
Não esquecendo, a biologia é uma ciência experimental. Insistentemente eu vou falar disso em vários vídeos, não só nesse. E que o professor deve levar isso para o aluno. Ela é experiência, ela resulta de conceitos colhidos de dados observados. Espero ter sido útil, repito novamente, e estou aguardando vocês para o próximo vídeo.